Pronto, voltei. Aí. Bom dia para todo mundo. Vamos lá. Bom dia, professor. Tudo bom, senhor? Tudo bem? Tudo bem contigo, Bruno? Tá tudo belezinha, sim. Vocês têm alguma dúvida da última aula? Sim. Não, ficou tudo claro da última aula, professor. Ficou, né? Alguma dúvida, Maria Eduarda? Bom dia, professor. Hã? Nenhuma dúvida, não. Não? Não. É teu sonho, né, Maria Eduarda, né? O EAD, né? O EAD é meu pesadelo, professor. É minha maldição. Oi? O EAD é meu pesadelo. Por quê? Pelo amor de Deus. Muito trabalho, né? Não sirvo para esse negócio, não, professor. É muito trabalho. Mas tá bom, né? Firme e forte isso aqui. Na verdade, a gente está acostumado com o presencial, né? Bem mais tranquilo. Ali, ó. O Nixon ali. O Nixon está comemorando que 3-0 de São Paulo. E a D não tem café de 50 centavos. Tem o café dos pais, que é gratuito, né, não, Nixon? Tá comendo Aí. na aula, professor? Hã? Tá comendo? Não, tô com café aqui. Ah, bom. Ele tá comendo. Café. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A gente parou no 14, né? Tem alguma dúvida? Vou pegar aqui. Acredito que não, professor. A gente, na última aula, passou bem por cima do 14, porque ele era mais matemático e ficou bem tranquilo. Então, vamos pegar aqui o macro. Vamos para o 15. 15. Sim. Mercado financeiro, expectativa. Vamos ver o que ele quer falar. Isso aqui. Fecha aqui. A gente abre isso aqui. Apresentar. Tá aqui. Pronto. Mercado financeiro, expectativa. Tá aí. Todo mundo está visualizando? Estamos sim, professor. Deixa eu fechar aqui a porta, senão vai começar a água passar. Pois bem, mercado financeiro, expectativa. Então, o que ele vai querer dizer? Primeira coisa, ele vai falar sobre preço e rendimento de títulos. Vai falar que os títulos de dívida diferem em duas dimensões básicas. O risco de inadimplência, ou seja, o risco de que o emissor do título não pague o montante total prometido pelo título, e a questão do vencimento, que é intervalo de tempo em que o título promete pagar seu detentor, certo? Os títulos com diferentes vencimentos têm cada um preço e uma taxa de juros, assim denominado rendimento até o vencimento, ou simplesmente rendimento. Aí ele bota, por exemplo, aí, ó, preços e rendimento de títulos, aí, ó, curva de rendimento para os Estados Unidos, de 1º de novembro e 1º de junho de 2001. O que ele mostra aí, ó? A curva de rendimento com inclinação levemente negativa em novembro de 2000 passou a ter inclinação fortemente positiva 7 meses depois. Né? Bota aqui as duas curvas. Ele separa, né? Na verdade. Né?
Bota a primeira curva aqui de rendimento em novembro de 2000, do título, e uma outra curva para o título, por exemplo, um título vencendo em junho de 2001, certo? A relação entre rendimento e vencimento é chamada curva de rendimento ou estrutura a termo das taxas de juros. Terminologia do mercado de títulos. Tem os títulos públicos, que são emitidos pelo governo, suas agências, títulos privados, que são emitidos por empresas. Nos Estados Unidos, a classificação dos títulos segundo seu risco é feita pela Standard & Poor's, né, Corporation, e da Moody's Investors Service. Né? São as duas empresas que acabam avaliando. Prêmio de risco é a diferença entre a taxa de juros paga por um título de dívida e a taxa de juros paga pelo título com melhor classificação, certo? Então, o prêmio de risco. Então, primeira coisa, o prêmio de risco, a diferença entre a taxa de juros paga por um título de dívida e a taxa de juros paga pelo título com melhor classificação, né? É o prêmio de risco. Os títulos mais arriscados, então, eles têm que dar uma remuneração maior. Os países que têm as suas dívidas mais arriscadas, têm mais risco de não pagar suas dívidas, eles têm que oferecer um título a taxa de juros mais alta. Títulos com alto risco de inadimplência, às vezes são chamados de títulos de alto risco. Os títulos que promovem um único pagamento no vencimento são chamados de títulos com desconto. O pagamento único recebe o nome de valor de face. Títulos da dívida que promete pagamento antes do vencimento e um pagamento no vencimento são chamados de títulos com cupom. Os pagamentos efetuados antes do vencimento são chamados de pagamentos de cupom. As terminologias, tá? A razão entre o pagamento do cupom e o valor de face denomina-se taxa de cupom. O rendimento atual é a razão entre o pagamento do cupom e o preço do título. A vida de um título é o tempo que resta até seu vencimento. Títulos da dívida do governo americanos. Há letras do Tesouro, ou T-bills, que são até 1 ano, as notas do Tesouro, que é de 1 a 10 anos, e os bônus do Tesouro, de 10 ou mais. Os títulos geralmente prometem uma sequência de pagamentos nominais fixos. Entretanto, outros tipos de títulos, chamados títulos indexados, prometem pagamentos corrigidos pela inflação. Considere dois tipos de títulos. Um título de 1 ano, que promete pagar 100 no ano que vem, e um título de 2 anos, que promete pagar $100 daqui a 2 anos. Então, aqui é o título de 1 ano e aqui de 2. Essa aqui é a taxa de juros no outro ano, considerando que essa taxa de juros pode ser diferente dessa aqui. Taxa de juros esperada para o ano, para o futuro, certo? As expectativas do mercado, por exemplo, né? Quanto que ele espera de taxa de juros. E daí vai. Ou quanto que é esperada daqui a 2 anos a taxa de juros, a 1 ano, quanto está precificado, vamos colocar assim. Retorno dos investimentos em títulos de 1 ano e de 2 anos pelo período de 1 ano. Em 1 ano, o retorno dele vai ser 1 mais o I, certo? Em 2 anos, vai ser a diferença entre o preço do título, preço esperado do título no período T mais 1 e o preço do título nesse período aqui 2T, que ele colocou aqui. Por exemplo, do segundo período, certo? Aí vamos lá. Para cada dólar investido em título em 1 ano, você receberá 1 mais I considerando o tempo de dólares no ano que vem. Para cada dólar investido em títulos de 2 anos, você espera receber 1 sobre P, no caso aqui, em relação ao tempo, vezes o preço esperado, T mais 1 dólares no ano que vem. Se você investir em títulos de 2 anos, seu preço para a venda no ano que vem é incerto, é arriscado, se você considera a taxa de juros esperada. Então, qual é o conceito que ele vai utilizar aqui? O conceito de que os investidores se preocupam apenas com o retorno esperado é conhecido como hipótese de expectativa.
Se 2 títulos oferecem o mesmo retorno esperado de 1 ano, então a gente tem essa relação aqui. Por exemplo, tem a taxa de juros, né? 1 mais a taxa de juros, que é o retorno no período T, a diferença do período do título no período T e a diferença do período do título no período 2T, por exemplo. Certo? Em 1 ano ou em 2 anos, certo? Ou retorno de 1 ano para o título que tem 2 anos, por exemplo, certo? Relações de arbitragem são relações que definem os retornos esperados de 2 ativos que devem ser iguais. A arbitragem explica que o preço do título de 2 anos hoje é o valor presente descontado pelo preço esperado do título no próximo ano. Então, o que é importante é isso aqui, tá? Valor presente. Valor presente do título hoje, do título daqui a 2 anos, é o preço do título hoje, é o preço do título de 2 anos. O que ele quer dizer aqui? O que ele quer dizer assim? Por exemplo, se eu quiser um título hoje, certo? E o meu título é de 2 anos. Para ter o valor presente desse título de 2 anos, eu teria que pegar o valor dele daqui a 2 anos, descontar a taxa de juros, que é o valor presente do título daqui a 2 anos, nesse ano. Ficou confuso? Ver se eu consigo aqui. Ficou confuso aí? Ficou um pouco confuso, professor. A ideia é a seguinte, Matheus, é assim, ó. Se eu pego aqui, vamos supor, é que quando eu tenho um título, eu posso resgatar esse título antes do vencimento, certo? Certo. Vamos supor que o meu título ele vence daqui a 2 anos. Então, um título daqui para 2 anos, certo? Uhum. Vamos supor que, se ele vai vencer daqui a 2 anos, então tem um ano que vem e o outro, certo? Sim. Vamos supor que eu resgate ele ano que vem. Aí eu vou ter que pegar o valor dele do ano que vem e vou descontar pela taxa de juros que eu ganharia se eu permanecesse com ele para o próximo ano, para o segundo ano. Então, se a gente fosse para trabalhar de uma forma para entender isso aí, podia ser como uma amortização de uma dívida. O desconto. Vamos dar. É o exemplo de valor futuro e valor presente. Por exemplo, qual é o valor futuro? Por exemplo, eu tenho uma... vamos supor que eu empresto dinheiro, certo? Vou emprestar R$100. Tudo bem? Tudo certo. Tá? Vamos supor que eu posso emprestar. Vamos supor que eu tenho... legalmente, eu posso emprestar e cobrar taxa de juros. Vamos colocar essa hipótese, certo? Tá? Uhum. Eu sou uma instituição financeira que eu posso colocar e posso emprestar. Então, eu tenho R$100, emprestei, e estou cobrando 10% de taxa de juros. Certo? Em um ano. Então, no próximo ano, eu emprestei os R$100, o indivíduo teria que me dar 110, certo? Isso. Tá? Se fossem 2 anos, seria no primeiro ano 110, mais 10% em cima de 110, que seria o outro ano, certo? Uhum. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte: vamos supor, por exemplo, que eu tenho um título que vai me render daqui a 2 anos R$200, certo? Certo. Qual seria o valor dele presente? O valor dele presente seria a taxa de juros que eu ganhei em cima desse título descontado o número de anos. Entendi. É só isso que ele quer dizer ali, que ele bota um monte de coisa para confundir mesmo. Uhum. Ele bota o lucro vencendo há 2 anos, se eu quisesse descontar o valor dele, descontando pelo valor de 1 ano. Certo? Se eu pegar 1 ano, qual seria o valor dele, dado que ele é um título de 2 anos, atualizado por valor presente. Entendeu? Certo. Certo? É isso que ele quis dizer. Alguma dúvida? Certo, Maria Eduarda? Certo, Bruno?
Certo, Nixon? Brian, você falou que gostava de professor. Brian. Pode ir, professor. Professor, Certo, Felipe? tem só uma questão aqui. Fala, Quanto maior, então, a taxa de juros no tempo, mais baixo também vai ser o preço. O valor Agora, no presente. Exatamente. Tá. Menor vai ser o valor hoje, se eu quisesse vender. Entendeu? Menor vai ser o valor hoje. Isso aí. Menor seria o valor que eu atualizaria hoje, o bem, no caso, certo? Então, vamos lá. Pode continuar? É que ele fala um monte de coisa que fica complexo. A arbitragem aplica o preço do título de 2 anos. Hoje é o valor presente descontado esperado pelo título do próximo ano, certo? Aí ele desconta a taxa de juros, tá? Porque 2 anos seria o quê? Descontar a taxa de juros desse período, que eu não vou ficar com ele, certo? Por exemplo, tá? Essa aqui é a taxa de desconto, que é o valor presente. O preço do título de 1 ano para o próximo ano depende da taxa de juros de 1 ano vigente no próximo ano. Isso é óbvio, tá? Então, dados, aqui que é o interessante, ó. Então, aqui, ó. Aqui, Matheus, ó. O valor do título daqui a 2 anos, se eu botasse para o valor presente dele, teria que descontar essa taxa de juros desse ano e a taxa de juros esperada para o outro ano, que é o segundo ano. Primeiro ano, segundo ano. Certo, Matheus? Certo, professor. É que do jeito que ele coloca, fica confuso. Por que ele não coloca de uma maneira tão fácil para o aluno entender, né? Coloca o título aqui, coloca aqui para 2 anos. Por que não coloca o valor futuro? Escreve literalmente, né? Valor futuro para 2 anos, o título. Por que não, em vez de colocar um monte de letra, que fica mais confuso? E isso aqui é a taxa de juros esperada mesmo, né? Para daqui a 2 anos, por exemplo. Se ele considera que a taxa de juros hoje vai ser a mesma no futuro, ele pode colocar. Mas nada garante que vai ser a mesma. Isso aqui pode ser estimações do mercado, certo? Professor, Orlando, taxa Selic de hoje, na projeção da Focus, do Banco Central, é que para 2023 a expectativa é que seja fixada em 6,5%. Só vou te perguntar porque você falou uma coisa importante. Isso aí que o Orlando está falando é a taxa esperada, viu? É a expectativa do mercado, né? Mercado. Isso aí que é a taxa esperada, tá? É isso que é a taxa, é Focus de hoje do Banco Central. Então, em 2023, é 6,5%. Em 2024, 2023. 6,5%. 6,5%. Em 2024, está o mesmo percentual. Quanto que está? 2022 está 6%. 6%. Tá? E hoje ela está cotada a 6,13%. Então, há 4 semanas atrás, é errado. Há 4 semanas, estava cotada a 6, ela já subiu para 6,13. Então, 2023 é 6,5, 2024, 6,5. E a inflação... Pois é. Por que ela está subindo? É porque o mercado está precificando? Essa que é a ideia. Precificando o quê? Precificando o quê? Está precificando as mudanças que possam ocorrer para o futuro. Seja vamos dizer, pós-eleição, vamos dizer assim, basicamente, no caso brasileiro, acho que o mais importante aí é pós-eleição mesmo. Tá? Não é isso, não. É que assim, você está indo certo. Você está certinho. Tua análise está interessante. A inflação sola. Então, mas a inflação está igual, esse que é o problema. Tanto para... Mas o mercado está precificando, mas assim, ele está precificando que talvez o governo tenha que aumentar um pouco a taxa de juros para segurar, para deixar a inflação dentro da meta. Pois é, mas a sacanagem, professor, é que hoje a gente tem uma inflação, a expectativa de inflação de 3,61. E para os 23 e 24 vai cair para 3,25, pô. Então tem um outro para 3,25 porque está aumentando, porque a taxa de juros esperada está aumentando.
Pois é, mas é isso que eu quero dizer, mas a queda da inflação é muito alta, de 3,61 para 3,25. Uhum. E a expectativa do juros saiu de 6,13 hoje para 6,5. Sim. Tá, então, dá para fazer até a continha aqui, né? Vamos fazer? Posso fazer? Quanto que subiu a taxa de juros recentemente? Não, então, ela saiu de 6 há 4 semanas. Não, antes de 4 semanas, ela saiu de quanto? Não tem a medida, Ela foi aumentando gradualmente de quanto? 0,25? Hoje, há 4 semanas, em 2021 que nós estamos, tá? Desculpa, eu estava vendo 2022, como você tinha perguntado. Há 4 semanas, em 2021, ela estava em 5, ela subiu, a previsão para então está subindo 1,5 pontos. Tá? Não, foi subindo gradualmente, não sobe 1%. Eu enviei lá para frente, isso que eu estou dizendo, de longo prazo. Tem que pegar faz a pesquisa direitinho, ver as altas que tem cada alta, entendeu? Não, então, é perfeito. Olha, hoje o IPCA está cotado a 4,90. Porque geralmente quando o Banco Central muda, geralmente o histórico recente, né? O histórico recente ele vai mudando 0,25. Ele faz essa mudança. Muito 0,75, certo? Exatamente isso, que é o que aconteceu agora. Né? Então, mas o que. Gradualmente, a mudança é gradual. Né? Mas o que causa impressão aqui, professor, é que hoje a inflação, o IPCA, ele está em 4,90. Entendeu? E para o futuro, há a expectativa de que vai cair para 3,25. Vai cair porque vai ter um aperto monetário em função do aumento da taxa da política monetária restritiva, que vai ocasionar o aumento da taxa de juros. Exatamente. E aí ele sai de 5 e vai para 6,5. Isso aí. Essa que é a expectativa. Isso aí. Entendeu como é que fica alinhado? Então, aí voltando para a nossa fórmula. Você entendeu? Entendi. É que você não ficou satisfeito com a elevação, mas a elevação é por isso. Controlar a inflação. Para controlar a inflação. Mesmo no regime de metas de inflação, é isso que ocorre. É isso que está ocorrendo. Exatamente isso. E não mudou. E não mudou independente do governo. Independente da fórmula do governo, certo? Vamos colocar assim. Tá bom. Fala aí, Orlando. Agora pode. Não, então, a questão é exatamente isso, é que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, vamos dizer assim, criar uma expectativa de mudança no meio. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, vai lá. Mas é uma coisa bem louca mesmo você fazer expectativa para 2 anos. Então, segue uma linha mesmo de resultado, do jeito que a fórmula está dada aí, né? É arbitragem. Por isso que é arbitragem, não é isso? Arbitragem. E vocês falam assim, e é uma previsão hoje, ceteris paribus, tudo mais constante. Já tentando precificar esse cenário das possíveis coisas ruins que podem ocorrer na frente. O problema é que é impossível você prever todas as coisas ruins que podem acontecer na frente. Você não tem bola de cristal, certo? Exatamente. Por exemplo, você não espera uma guerra mundial, certo? Não estou falando que vai ter. Mas se ocorrer, tua previsão vai para o espaço, certo? O vinagre, vai para o vinagre. Professor, mas aí olhando ali. Vai ter, entendeu? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí tua taxa de juros esperada, ela acaba mudando. E essas previsões aí, Orlando, elas mudam mês a mês. Viu? Toda semana. Toda semana. O Banco Central. Semanal. Semanal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a fórmula que fecha ali, ó, essa fórmula que está fechando, ela está pegando o tempo 1 e tempo 2, é exatamente o que nós estamos falando. Isso. Tá? Prever, por exemplo, uma taxa de 2021, uma taxa hoje... Aqui, ó, quanto que é a taxa de juros aqui para 2000 e... Você falou? 6,5. Selic. E essa aí está em 6,6 hoje. Não, hoje está 5. Não, hoje, professor, é 5,5. Hoje é 5,5. Tá. Bota 5,5. E no ano que vem? No ano que vem, para 2022, 6%. Certo. Tá? Aqui, ó, é isso aí. Ó. É isso aí. 6%. 6%. E a de hoje. Exatamente, e a de hoje. Então, a gente pode fazer isso. E se quiser medir, por exemplo, mais tempo, como o Banco Central faz... Aqui, ó.
pega o focos aqui, você faz aqui a continha. Você faz a conta exatamente isso, até 2024, do jeito que eles fazem. É bom, Orlando, se o cara quiser te vender alguma coisa, se quiser assim, eu quero te vender um imóvel. Tá, então vamos trazer ele com valor presente. Isso. Ele desconta a taxa de juros dele, vê quanto. Aí o valor daquele ativo que ele acha que vale isso tudo, mas na verdade vale bem menos. Quer dizer, é uma maneira de fazer, né? E vamos dizer que eu estou... de fazer negócio. Não, mas é isso mesmo, né, professor? Porque eu poderia estar investindo em tesouro direto com esse prazo de 2020, dos 4 anos aí, 2021. É que, na verdade, o tesouro direto, muitas vezes, tem muita gente que não desconta em 1 ano e 2, né? Faz de longo prazo, deixa. Deixa, exatamente. Aí seria o valor futuro, né? Mas Isso. se você quiser descontar parte do título de tesouro, aí você vai ter que tirar isso aqui, ó. Eles vão te tirar isso daqui. Exato. Taxas de juros, rentabilidade. E a importância desse cálculo é por conta disso. Você vai investir numa aquisição de um imóvel, por exemplo, né? Eu tenho que comparar as coisas. Se eu vou ganhar mais no mercado financeiro, ou se a taxa de desconto aí faz valer a pena eu tirar meu investimento para fazer uma aquisição de um imóvel, por exemplo. Exato. Ou qualquer coisa, né? Qualquer coisa, exatamente isso. O rendimento até o vencimento de um título de N anos, ou taxa de juros de N anos, é a taxa de juros anual constante, que torna o preço do título hoje igual ao valor presente dos pagamentos futuros. Então, está aqui, ó. Para N, para 2, é a mesma coisa. O rendimento até o vencimento de um título de 2 anos, aí ele botou aqui, ó, né? Se pegar 2 anos, as taxas de juros, rendimento médio aqui que ele está fazendo, tá? Ele não colocou aqui médio, mas é médio, ele está dividindo por 2, por exemplo. Taxa de 2 anos é a média da taxa anual de 1 ano e da taxa esperada de 1 ano para o próximo ano. Isso aí é o rendimento médio, tá? É outro conceito que ele está colocando. As taxas de juros de longo prazo refletem as taxas de juros atuais e futuras esperadas de curto prazo. Uma curva de rendimento com inclinação positiva significa que as taxas de juros de longo prazo são mais altas do que a taxa de juros de curto prazo. Os mercados financeiros esperam que as taxas de juros de curto prazo sejam maiores no futuro. Uma curva de rendimento com inclinação negativa significa que as taxas de juros de longo prazo são mais baixas do que a taxa de juros de curto prazo. Os mercados financeiros esperam que as taxas de juros de curto prazo sejam menores no futuro. Curva de rendimento e atividade econômica. Aí o exemplo da economia dos Estados Unidos e a partir de novembro de 2000. Em novembro de 2000, a economia norte-americana operava acima do nível natural de produto e as previsões eram de uma aterrissagem suave, ou seja, o retorno do produto a seu nível natural e de uma pequena queda da taxa de juros. Voltando tudo aquilo lá que a gente estudou do médio prazo. Vocês viram como é que é importante pegar aquela revisão de médio prazo? Porque tudo vai estar de acordo com aquela teoria da relação do curto para o médio prazo, que no médio prazo o produto volta para o produto natural, mesmo quando você coloca a questão das expectativas aqui, certo? Como a gente viu na última aula. Lá. De novembro de 2000 a junho de 2001, uma diminuição dos gastos associada à expansão monetária levou ao declínio da taxa de juros do curto prazo, né? Em junho de 2001, os mercados financeiros esperavam um aumento dos gastos da política monetária mais contracionista, destinada a elevar a taxa de juros de curto prazo no futuro. Devido à previsão de aumento de taxa de juros de curto prazo, as taxas de juros de longo prazo permaneceram altas e a curva de rendimento apresentou uma inclinação positiva em junho de 2001. É legal. Bolsa de valores e variação dos preços das ações. As empresas captam recursos através de financiamento por endividamento, títulos, empréstimo e financiamento por ações. Por isso que existe bolsa de valores, para as empresas pegarem dinheiro emprestado. As empresas que conseguem
fazer um underwrite, que é subscrição de ações no mercado acionário, né? Na Bolsa de Valores. Os títulos pagam quantias pré-fixadas. As ações pagam dividendos a partir dos lucros da empresa. Bolsa de Valores e variação dos preços das ações. Aí, ó. Aí o índice aqui, ó, da Standard Poor's, né? Em termos nominais e reais, mostra que os preços das ações se multiplicaram por 25 desde 60. E os preços reais multiplicaram-se apenas 4 vezes. Os preços reais das ações despencaram até o final da década de 80, a partir daí voltaram a crescer aceleradamente. Então, tem esse comportamento. Eles caem aqui, depois eles sobem nesse período aqui de 2000, tá, gente? Então, depende muito do contexto econômico. O preço da ação é igual ao valor presente dos dividendos futuros esperados ou valor presente do dividendo do ano que vem, daqui a 2 anos e assim por diante. Então, o valor de cada ação é o quanto que ela remunera, a rentabilidade, o valor presente, e a relação entre dividendo e essa taxa de juros aqui. Ó. Esse é o valor da ação. Uma maneira de precificar, tá? Claro que tem mais coisa, mas é uma maneira de precificar mais ortodoxa essa aqui. Essa relação tem 2 implicações importantes. Dividendos futuros esperados mais elevados levam a uma alta do preço real das ações. Taxas reais de juros atuais e futuras esperadas de 1 ano mais elevadas levam a uma redução do preço real das ações. Tá? Vamos para frente. Professor, você grifou ali por conta lá, voltando, no slide anterior. Sim. Esse preço real é justamente a questão da inflação, né? Uhum. Não é isso? Uhum. É em função da expectativa de inflação que faz que acomoda esse preço, essa redução. Uhum. É isso? É o componente que vai fazer a diferença, não é? E taxa de juros, né? Sempre vai ver se você vai estar estimulado a entrar ou não no mercado. Principalmente no mercado de títulos, né? No mercado de títulos é mais fácil de ver taxa de juros. Ações é menos difícil, mas as taxas de juros acabam também afetando também, certo? E taxa de inflação também, né? Agora, qual o problema de você precificar ações? Qual o problema grande problema do mercado financeiro? Isso aqui é fácil? Só isso aqui é suficiente para precificar uma ação, Armando? Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque tem muitas variáveis, tem mudança no mercado, aquisições de empresas que modificam monopólios, oligopólios, tem resultados que não são alcançados por questões várias, tributária, puxa, um monte. Só de pensar, por exemplo, que aquele vazamento da lagoa lá, da Vale do Rio Doce, lá Mariana e etc., dá uma diferença, assim, um impacto fantástico em cima da ação. Às vezes, até no caso da Vale do Rio Doce, precificou para mais, sabe por quê? Porque o mercado ficou com medo de ficar sem minério, de ser trancado uma produção, por exemplo, e aí disparou o preço do produto. Você vê, numa tragédia... Então, como você falou, eu chamo que as ações têm um comportamento de random walk, de passeio. Exatamente. Totalmente assim, aleatório. É isso aí, ó. É isso aí, turma. Aí eu tinha um professor de econometria, ele falava, por isso que a econometria, às vezes, não é o melhor para prever, segundo o Paulo Piketty, que é especialista na área de econometria, não é o melhor para prever o comportamento das ações. Claro que existe o modelo Gartner, W-Gartner, de comportamento, mas, assim, o grande problema das ações é que elas são passeio aleatório, certo? Em que cada segundo e cada momento ela sobe ou desce. E muitas vezes esses momentos são imprevisíveis, certo? E quanto maior for a incerteza do país, maior é essa imprevisibilidade do movimento das ações. Certo? Tá? Markowitz, não é que estudou isso, professor?
sobre ações? Tem muita gente que tentou estudar. Na verdade, assim, em séries de tempo tem um modelo Gauss que ele tenta modelar as variâncias das ações, dos ativos, né? Mas, assim, nem isso é suficiente para você tentar detectar preço, né? Tem muita gente, tem muito modelo que tenta precificar, mas não é uma medida que você pode cravar, entendeu? Outra coisa, por exemplo, que é difícil de medir, taxa de câmbio, certo? Muito difícil alguém acertar, certo? Muito difícil acertar. Você pode, mas tem um boletim do Fox, que a taxa de câmbio esperada para o ano, isso aí é uma expectativa, certo? Se vai acertar ou não já é outra coisa, mas é muito difícil, certo? Taxa de câmbio. Você pode se aproximar do resultado, mas não necessariamente você acerta o valor. Precisamente. Entendeu o que eu quis dizer? Com certeza. Ó, a de hoje, por exemplo, é 5,40 o dólar. Isso. E aí sobe para 5 Qual é a taxa de câmbio esperada para o final do ano? Para o final do ano? Não tem. Hoje, aí 2022... Qual que é para 2022? A mesma 5,40. É isso que é hoje, entendeu? Para 2022 vai se manter. Se acontecer um problema em janeiro do ano que vem, então, pode ir para 6, não pode? Pode ir para 6, pode ir para 6. Mas 2023 vai ter queda. É isso que eu digo. A expectativa é de queda. 5,17, 5,8. Na verdade, esses relatórios são mudados toda semana. É exatamente isso. É isso que eu quero chamar a atenção. Pegar um relatório de hoje e achar que é verdade, né? Numa empresa de consultoria hoje e achar que vai ficar no final do ano, vai ter o mesmo comportamento. Na verdade, é a previsão do final do ano, dadas as informações que tem hoje. E essas informações são mudadas, às vezes semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, certo? Talvez até com esse passeio aleatório que está dizendo ali. Ó. Os relatórios são feitos diariamente porque dão muito trabalho para você fazer diariamente. Não são todas as empresas que fazem, né? Na verdade, faz assim, você tenta acompanhar diariamente, mas você imprimir o relatório, semanal, né? Você pode até tentar fazer um diário, mas mais simplificado, certo? Mas um relatório mais complexo, você faz um semanal, quinzenal ou mensal. Geralmente mensal. Mensal é o mínimo que tem, certo? A gente poderia até dizer que isso é uma fotografia de momento, né, professor? De momento. E geralmente, se você for pegar as consultorias, não tem muita variação de previsão de expectativa, tanto de taxa de câmbio como taxa de juros. Elas meio que convergem, assim, se aproximam. E tem uma lógica nisso, de se aproximar. A lógica é de você não errar sozinho, certo? É aquele negócio. O que você prefere? Será que compensa o benefício de você acertar sozinho com o risco de você errar sozinho? Certo? Então, essas coisas são muitas vezes medidas na hora dos relatórios. Certo? Então, você vê que as previsões são muito parecidas. Se você pegar a previsão do Itaú, do Bradesco, pega aí das grandes instituições aí. Façam essa pesquisa aí, já que vocês querem, para quem for seguir no ramo, e pega esses relatórios dos bancos, para você ver que as previsões são muito parecidas. Até a carteira de ações tem alguns ativos que são muito parecidos, que entram em várias carteiras, quando você vai analisar as carteiras, certo? Inclusive por setor, né, professor? Eles fazem análises setoriais exatamente para tentar criar análise de conjunto, para poder tentar definir Os bancos fazem isso. Isso. Semanalmente. É o seguinte, você vê o plano de governo, vê onde é que o governo vai investir, quais setores que vão se beneficiar com esse governo, e vai montar as carteiras em função disso. Por exemplo, se for agronegócio, setor de armas e tudo, então esses setores aí vão acabar alavancando, se for varejo, se for, entendeu? Construção civil, aí você vai observando o que vai ser beneficiar em relação à política de vários governos, isso aí para todos os governos, certo? Todos os governos vão estar focados em algum tipo de objetivo, em algum setor, certo?
Expansão monetária e bolsa de valores. Aí eu tenho aqui, ó, expansão monetária diminui a taxa de juros e aumenta o produto. Suas consequências para a bolsa de valores dependem do mercado ter previsto ou não a expansão monetária. Então, é o mercado ter conseguido prever e se está de acordo com essas expectativas, certo? Do mercado. Então, pode subir ou pode descer a bolsa. Pode ter um aumento na bolsa, pode ter um aumento no índice, né? Um aumento no volume de negócios, e se isso aqui for previsto pelo mercado. Porque se não for previsto, pode haver uma queda, certo? Ou se o mercado acha que isso aqui é ruim para a economia, dado que pode ocasionar um aumento da inflação, por exemplo, certo? O aumento dos gastos de consumo e bolsa de valores. O aumento dos gastos de consumo provoca uma alta taxa de juros e um aumento do produto. O que acontece com a bolsa de valores depende da declividade da curva de LM e o comportamento do FED, aqui no caso dos Estados Unidos. Declividade, se ela vai ser... por exemplo, que se a LM for mais horizontal, o efeito vai ser menor, né? Tá? Não é isso? Por exemplo, aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Se a LM for vertical... Professor, acho que tem outro Se a LM for vertical, o impacto nos juros o impacto no gasto do governo vai tudo para juros, certo? Se a LM for horizontal, o impacto do gasto vai nada para juros e tudo para produto. Deixa eu ir lá. Fala, quem estava falando? Eu acho que o próximo slide tem isso que o senhor está tentando mostrar nesse. Ótimo. É que eu tento antecipar, né? Questão de economia é uma cacoete de economista. O economista sempre... Não sei se vocês já adotaram esse comportamento. Vocês acabam aprendendo a se antecipar a tudo que tenta acontecer no futuro e tentam precificar. Não sei se vocês já se condicionaram a isso. Não sei se vocês já trouxeram isso para a sua vida. Uma coisa é se antecipar, outra coisa é criar cenários. Cenário A, B, C. Certo? Tá? Não sei se vocês já vão ver isso daí, planejar. Ou planejar assim, eu vou me formar, eu vou fazer o quê? Posso fazer mestrado, vou para consultoria, vou fazer outro curso. Certo? Ou vou para São Paulo, ou vou para outro lugar. Ou vou fora do país, ou fazer um outro curso aonde? Aí vem uma árvore de decisões, né? Tá? Aí o que o Bruno estava falando, ó, que eu estava tentando falar da inclinação, ó. Olha lá, se a LM for muito inclinada, a taxa de juros aumenta muito e o produto aumenta pouco. Considerando a política fiscal expansionista, viu, turma? Certo? E se a LM for plana, a taxa de juros aumenta pouco e o produto aumenta e o preço das ações sobe muito. Então, a eficácia da política monetária e da política fiscal depende das inclinações da curva IS e LM. Ou seja, depende das elasticidades da curva. Por isso que a primeira coisa que a gente aprende em economia, um dos primeiros conceitos, é o conceito de elasticidade. Certo? É nesse sentido que a gente vê o conceito de elasticidade. Lá a introdução que vocês aprenderam lá. Vocês fizeram a introdução comigo? Não, né? Fizemos sim, professor. Fizemos sim, professor. Eu ensinei elasticidade. Ensinou. Tá, que se vocês não souberem lá, eu vou brigar lá com o professor de introdução. Tá? Professor, o senhor ensinou. A gente saber hoje já é outros 500 já. Não, mas tem que ser. É que a gente não dava bola porque a gente era calouro. Verdade, não tá certo. Né? Mas você aprender em micro também, né? Uhum. Sim. Mas, professor, esse gráfico aqui mostra a abrangência exatamente dessa análise, né? Uhum. Você tem que pensar no micro, no macro, na rigidez de política, flexibilidade de política, política monetária, política fiscal. O conjunto está representado nesse gráfico, não é isso? Não? Isso. Muita gente não sabe o que a gente trabalha, por exemplo, o economista. Né? A pessoa fala, o que vocês trabalham? O nosso objetivo é fazer uma análise de mercado,
fazer uma análise de mercado, tanto no âmbito micro, e ver também o que as oportunidades ou o que acontece no âmbito macroeconômico e como ele afeta os setores e as empresas. E relatar isso para os setores. O nosso trabalho é esse. O que a gente peca em relação ao administrador? Porque o administrador ele é treinado para ser bom em relações humanas, certo? A gente é muito mais treinado a tratar de números, de dados e de cenários do que necessariamente para tratar com relações humanas, né? A gente fica muito na pessoa, no tipo mais muito focado nos resultados e nas análises, quando às vezes também é muito importante você ver as interações humanas, ver o comportamento humano, assim, gerenciar pessoas, é isso que eu quis dizer, certo? Que eles são mais treinados para isso. Então, se a gente treinar mais a parte de gerência, de liderança, a gente pega o mercado deles. Certo? Professor, porque a gente tem um conhecimento técnico tanto do âmbito micro quanto no âmbito macroeconômico. E se a gente souber um pouquinho de contabilidade, mais contabilidade, a gente fica... Aí a gente consegue dominar o melhor ainda, eu concordo. Eu acrescentaria aí uma outra questão, o seguinte, eu falei de rigidez da política, e, na verdade, na economia, o que eu tenho percebido é exatamente isso, que às vezes o exemplo é o seguinte, quando a gente tinha câmbio fixo, lá atrás, a gente insistiu no câmbio fixo. A hora que entrou o câmbio flexível é que já estava... A vaca já tinha ido para o brejo. E aí demora muito para acontecer a decisão, é isso que eu quero chamar a atenção. E aí, quando você fala de olhar o gerenciamento humano, talvez a diferença para a administração seja isso. É que a gente acredita tanto que o que a gente projetou em termos de câmbio fixo vai resolver, que na verdade tem que ter uma outra mudança e a gente... não consegue ver isso assim à luz dos olhos, entendeu? Precisa ter um desastre, para dizer o mínimo, ou uma mudança tão grande que a gente acaba se convencendo que tem que mudar. Acho que é esse que é a grande diferença. Na verdade, fazer previsões ela é um exercício interessante, legal, só que elas têm que ser feitas com cuidado, porque elas mudam diariamente. Uma previsão que você fez num dia, talvez no outro dia, ela não sirva, dadas as informações que mudam, certo? Tem que ser acompanhado diariamente. Então, mais nesse sentido. Tá? É um fio de navalha, não é, professor? Trabalhar com política de governo é uma coisa assim de... Na verdade, sim, o que é feito nas consultorias é fazer um relatório. Política fiscal, política monetária, inflação e atividade. Não entra muito pelo lado político, certo? A gente entra muito pelo lado mais do que dos fundamentos da economia, dos indicadores. Ver a questão da dívida, se vai aumentar, se não está aumentando, o que está acontecendo com os preços. A gente não entra muito para esse lado, como os outros acham que a gente analisa as coisas, entendeu? Como se tem falado muito. E tem falado muita bobagem, né? A gente vai muito pelo lado técnico, pelo lado econômico. Pelo lado da política, a gente deixa para o pessoal da ciência política. Nosso dever é fazer análise técnica. Não que a gente não tenha que discutir de política, tá? Mas na minha aula, não. Continuando. Mas foi muito legal a observação que você fez, Orlando. Bem legal. Bem técnica, bem precisa. Lá, aumento dos gastos de consumo e bolsa de valores. Se o FED acomodar o deslocamento da taxa de juros, lá, o aumento dos gastos de consumo e bolsa de valores. Aí tem os cenários aqui, ó. Se o FED acomoda os deslocamentos, as taxas de juros não aumentam, mas o produto sim. O preço das ações aumenta e se o FED resolve manter o produto constante, a taxa de juros aumenta, mas o produto não. O preço das ações cai. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Isso aqui cai e aumenta desde que o mercado esteja prevendo isso daqui.
É óbvio que quanto maior o produto, há uma tendência das ações subirem, né? Se há uma tendência de você esperar lucros maiores no futuro, claro que o preço das ações vai subir. Isso é óbvio, certo? Tá? Mas se a gente está num cenário adverso e que tem um risco de aumento de inflação, aí o Fed é obrigado, aqui nos Estados Unidos, ele é obrigado a fazer uma política restritiva, o produto pode cair ao ponto de o preço das ações também acompanhar essa queda de produto, entendeu? Dessa queda na economia. Ô, professor, Eu. então se pegar, no caso agora, o Brasil, a gente tem, tipo, uma empresa com recorde de dividendo, tudo assim, e a gente já espera também uma taxa de juros mais longa para o futuro. Então, é bem possível que venha tanto um desaquecimento da economia, tanto também da Bolsa. Ou não necessariamente? Peraí, deixa eu ver o que você falou. Pergunta de novo. Porque podemos falar que a ação agora está precificada maior por causa dos dividendos, como a gente viu ali, o dividendo. Daí, mas também tem a questão da taxa de juros aumentar agora, nos anos mais para frente. Então, é possível também que venha a queda da Bolsa e assim também pode, devido ao consumo, ou não necessariamente, pode ter outra política que pode causar expansão monetária, tudo. Sim. O mercado acionário ele é bem interessante, porque, na verdade, ele acaba antecipando, né, muita coisa, como você colocou. Às vezes, o preço hoje ele já está antecipando o que vai acontecer lá no futuro. Né? Muitas vezes, talvez o preço de alguns ativos hoje já estão prevendo já um movimento de V, né, da economia que vai ocorrer em algum instante de tempo, que a gente espera, né? Quando tudo voltar mais ou menos à normalidade, a gente espera que vai haver um tipo de crescimento. Pela própria problema de capacidade ociosa no passado, né? Muita coisa está ociosa, muito recurso está ocioso, muita coisa poderia estar sendo feita numa situação normal, né? Se a gente pegar só pela construção civil, a gente podia ver o seguinte, muita reforma podia estar sendo feita, muitos imóveis poderiam estar sendo construídos, né? E daí vai, em função da expectativa das pessoas, dada a taxa de juros, né? Agora, o preço, agora você falou é verdade, se tem um dividendo mais alto, e se você espera uma rentabilidade futura mais alta, um crescimento da economia e situações favoráveis, a tendência é que o preço suba daquele ativo, né? Mas isso é uma análise muito de setor e de empresa para empresa, porque a economia pode estar crescendo e aquela empresa pode estar ruim também. Certo, Felipe? Não sei se eu consegui. Certo. E depende muito de quanto o mercado já incorporou as expectativas no preço daquele ativo. Certo? Tá? Quanto ele já incorporou, quanto aquilo já está precificado. O mercado precifica muito. Às vezes antecipa muito o movimento que vai ocorrer lá na frente. Tanto nas quedas, quanto nas altas. Tanto no movimento de crescimento do índice, quanto no movimento de baixa. Certo? Certo. Tá? Não sei se eu consegui responder. Consegui te responder? Eu não sei se... Não, conseguiu sim, entendi. Tá? Preço das ações nem sempre corresponde ao seu valor fundamental ou valor presente dos dividendos esperados. Aqui, ó, Felipe. Tá vendo? Esse aqui a gente estava discutindo. Ó. Se só fosse valor do dividendo, era fácil precificar, certo? Mas nem sempre vão estar relacionados com os dividendos. Por quê? Existem as bolhas especulativas racionais que ocorrem quando os preços das ações sobem só porque o investidor espera que elas subam, e os desvios dos preços das ações de seus valores fundamentais, são chamados modismos, certo? Aí os resumos aqui, risco de inadimplência, vencimento, curva, junk bonds, que são os títulos de alto risco, porque não necessariamente você vai conseguir a rentabilidade esperada. Pega os títulos lá da Venezuela, lá estão rendendo 45%.
né? Maior rentabilidade, certo? Mas nada garante que o governo vai honrar seus compromissos, certo? Pode existir um período em que exista o default, ou calote, certo? E aí vai, títulos, hipóteses expectativas, títulos indexados, e daí vai. E é isso. Esse negócio só para finalizar, esse negócio de mercado de ações é tão, como ele pegou a questão de expectativas, é tão interessante que tem gente no mercado, tem colegas meus de mercado que trabalhavam no título da dívida externa. Eles trabalhavam sempre na hipótese assim, prevendo que o país ia se dar mal. Aí eles já tentavam fazer um movimento para pegar a rentabilidade desse título, esperando que vai ocorrer um aumento da rentabilidade desse título, nesse caminho, nesse cenário ruim de determinado país, por exemplo. Certo? Tá? Título de dívida externa, títulos e vários outros títulos, não só de ações. Certo? Aí, quando ele fala aqui, para a gente finalizar, análise fundamental, é que a análise tem análise técnica e análise fundamentalista. Fundamentalista para a gente é a questão dos fundamentos econômicos da empresa. A análise técnica é mais a questão do gráfico, certo? Dos gráficos. A gente tenta ver isso aqui pela análise fundamentalista, mas, na verdade, o que vale mesmo no mercado de ações mesmo são os gráficos, gente. Tá? Claro que, assim, os fundamentos da empresa são importantes, no longo prazo, vou comprar. Hoje, ninguém mais compra uma ação e senta daqui a 10 anos, certo? Ninguém mais compra papel. Antigamente era fácil, você comprava Petrobras e Vale, sentava, ficava vários anos ali esperando. Hoje já não está muito bem assim, certo? Tá? Tá bom? E mesmo porque hoje o mercado ficou muito mais... houve uma interação muito maior entre os mercados. Os problemas hoje eles aparecem muito mais para todo mundo. Somente com a internet, pós-94, essa coisa da internet, de você ter informações, ficou muito mais rápido o fluxo de dinheiro entre as economias e as economias ficaram muito suscetíveis a políticas externas, a externalidades que são ocasionadas por outros, em termos de política e em termos de ações de outros países, certo? Ficou muito mais suscetível a essas notícias externas, não só o que ocorre dentro da economia, certo? Ficou mais nesse aspecto. Alguma pergunta? Aqui quem falou aqui é o Nixon. A família é o paraíso. Aí, ó, o cara falando coisa que eu não posso falar aqui, ó. Aí, Nixon. É uma coisa que a gente ficou falando que a gente só fala isso na universidade. E eu fazendo um curso sério aqui de economia neoclássica, aí você coloca aqui, né, Nix? Você já gosta, né, Nix? Gosta de dar uma provocada. Mas você é livre. Certo, Nixon? Entendido? O Nix está calado agora. Cadê o Nix? Acorda aí o Nix aí. Certo, Matheus? Certo, professor. Alguma dúvida, Matheus? Alguma coisa, algum comentário? É mais ou menos isso só. Acho que não, o capítulo foi bem tranquilo. Não, ele é bem tranquilo, assim, muito das coisas que vocês já viram. Deu uma preocupada maior naquela última parte que a gente falou de taxa de juro natural. Lembra? O crescimento da moeda, lembra que eu relacionei na última parte, naqueles últimos slides? Certo? Uhum. Dá uma olhada naquilo ali, que eu acho que é o novo. Essa relação de taxa de juros e taxa de juros natural, que é algo que não foi mencionado anteriormente. O resto foi muito mencionado, muito batido. Entendeu agora? Vocês entenderam agora porque eu tive que fazer a revisão? Uhum. Agora ficou claro, né? Para a gente chegar nesses conceitos, para a gente tentar
Porque se eu colocasse essa parte direto, ficaria mais difícil, tá? Então é isso. Fazer a chamadinha e vamos tirar as dúvidas aí. Se tiver dúvida, a gente continua. Lembrando aqui, ó, só pegando o comentário do Nixon, nós estamos falando de economias capitalistas, viu? Tá? Estou falando aqui de economias capitalistas. Mesmo porque não existe outro sistema assim, que não seja o capitalismo, entendeu? E acrescento mais, enquanto existir um mercado, não vai existir outro sistema que não seja o capitalismo. Enquanto existir um mercado como a gente conhece hoje, não tem esperança de outro tipo de sistema aparecer, não. Tá, vamos lá. A Cidino tá aí? Tá aqui, professor. Ana Carolina. Tá. Presente. Anderson Felipe. Também. O Ari também, né, Ari? Presente, professor. Arthur Felipe? Não. Não. A Bárbara? Eu mesma, presente. Ótimo. Beatriz? Tá. Bruno? Eu? Eduardo Juliane também tá, né? Tá. Felipe Ribeiro? Eu. Tá. Guilherme Martinelli? Tá. Guilherme de Oliveira? Tava. Não? Os Ele tava dois? sim, professor. Os dois não, né? O Igor? Tá. Presente. Isadora também, né, Isadora? Também. João Professor, Vitor eu tô também, aqui. né? Oi? Presente. Tá. João Vitor também, né? Tá aqui, professor. Josilane? Aham. Laisa? Laisa tá aí, não, né? Acho que ela tava, professor. Tava, né? Leonardo de Carvalho? Tá. E o Gonçalves também, né? Não, né? Gonçalves não. O Lucas Acho que não. Cândido tá aí, né? Tá. E o Tomás também. Tomás também. Ludmila? Ela tava. A Maria Eduarda Placha tá aí, né? A Rússia tá, a Placha não. Placha não. A Rússia que adora o sistema EAD, Estou aqui, professor. né? A Maria Helena Celeste, Tá. a Mariana Beatriz, Presente. Tá. o Matheus Onta também, óbvio, não falta. O Murilo, também Não tá, vi né? ele, não. Natália Volpe também tá aí, né, Natália? Presente. Tá. O Brian também está, Orlando, Paulo Sérgio, Tá. Pedro Youssef, Não. Pedro Prudente, Tá. tá? A Késia, Aham. o Rafael, O Yukio e o Samuel estão. Samuel não, né? O Samuel tá. Tô aqui, pô. Tá aqui, né? O Thiago, Tá. o Vinícius, Acho que ele tava. o Vitor Torres, Tá. o Vitor Manuel, Presente. Tá aqui. o William Moura Martins. Tá aqui. Alguma dúvida, pessoal? Uma pergunta? Eu acredito que não, professor.
E aí, Natália, quer tirar tuas dúvidas daquele questionário que você fez? Oi, professor. Tudo bom? Não, eu até esqueci a pergunta que eu fiz para o senhor, que era capital estacionário, se era a mesma coisa que... Calma aí. Deixa eu achar. Estado estacionário é a mesma coisa que capital estacionário? Não, estado estacionário é um estado em que você tende, que você espera que as economias cheguem, certo? Quando o investimento necessário for igual ao investimento suficiente para manter a relação capital-trabalho constante. Entendeu? É quando o investimento for igual à depreciação, a taxa de crescimento populacional e a taxa de progresso técnico. No caso, o estado estacionário é um lugar onde as economias não vão crescer mais. Mas até chegar lá, a relação capital-trabalho vai crescer. Mas nesse momento ali, não, a relação capital-trabalho fica constante. Certo? Nesse sentido, ela para. Entendeu? Uhum. A tua ideia é legítima, mas a maneira de se expressar é que é diferente. A tua ideia está certa, mas a expressão não é utilizada dessa maneira. Certo? Certinho, professor. Tá? Na verdade, a relação capital-trabalho ali não vai ainda, chegou. Certo? A economia não cresce mais. Entendeu? O senhor falou que as economias não vão crescer, mas que tem alguma coisa que vai crescer até isso acontecer. O que é? No intervalo, na dinâmica, né, elas vão crescer. A ideia, Natália, é a ideia de convergência, que as economias crescem, chegam no ponto de máximo, de ótimo, que é o estado estacionário, e as atrasadas vão acompanhar, vão crescer mais do que as adiantadas. Vai chegar um ponto que as adiantadas cresceram tanto que vão decrescer um pouco. Vai reduzir a relação capital-trabalho, certo? E isso vai ocasionar uma convergência. É mais ou menos isso, teoricamente, que quer mostrar. Ah, sim. É só para dizer que, assim, que existe a convergência de economias atrasadas alcançarem economias mais adiantadas. É só essa a lógica, mais ou menos a lógica. De chegar no estado estacionário é disso, de convergência de economias. Certo? Agora, é óbvio que uma economia no período ela cresce, no outro ela não cresce, no outro, entendeu? É para mostrar que no longo prazo vai vir essa convergência, entendeu? É que a gente está mais acostumado a ver análise de curto prazo. É difícil a gente vislumbrar isso daqui a 10 anos, 20 anos, entendeu? Certo? Uhum. Obrigada, professor. Tá bom? E nessa parte de crescimento é mais isso, é longo prazo. É mais fácil de trabalhar com ISLM no curto, tá? Uhum. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, Natália? Não, professor, só. Obrigada. Eu que agradeço. Samuel. Professor, o PP deu um salve, ele falou que a internet dele caiu. Quem? O PP, o Pedro Prudente. Ah, tá bom. Tudo bem. Tá bom. Então é Professor, isso, gente. Felipe, mais uma pergunta, Felipe? só pegando o gancho da Natália aí, no modelo, então, de Solon, que no exemplo que ela deu aí, o crescimento... Deixa eu te cortar um pouquinho antes. Lembrando que tem dois modelos Solon, sem progresso técnico e com progresso, tá? Uhum. Sem o progresso da relação capital por trabalhador. A economia só ia crescer com um aumento populacional, né? Na verdade, a taxa de crescimento populacional, ela na verdade, ela desloca a linha, aquela linha que mostra a taxa de crescimento populacional para cima. Então, na verdade, você chega a um estado estacionário mais baixo. Acaba reduzindo a relação capital-trabalho. Ser tudo mais constante, entendeu? Se só crescer a população. Certo? Certo. É como se você colocasse assim, olha, eu ganho, por exemplo, vamos colocar, eu ganho, por exemplo, 5 mil reais e tenho um filho, certo? Aí, no outro ano, nasce outro filho. Então, a minha renda per capita cai, né? Certo? Eu vou ter 2 filhos, certo? Certo. Então, eu vou para o estado estacionário meu mais baixo, certo? É nesse sentido mesmo. A intuição é essa mesmo. Certo, Felipe? Ô, professor. Fala, Rafael.
Mas o modelo de solo com progresso tecnológico endógeno, quanto maior a população, Na maior verdade, crescimento, né? só te corrigir, o progresso tecnológico no solo é exógeno, tá? Mas Ah, tá. Mas incorporado ao modelo. Isso. do modelo Incorporado ao eu acho que é do modelo, mas Homer. exógeno. Isso. Oi, O modelo fala. do Homer que aperfeiçoou do solo, esse aí, eu não sei se no Blanchard... Homer, né? Então, não sei se no Blanchard chegou do modelo do Homer, mas do Jones já está falando já, então, quanto maior população, maior crescimento, certo? Depende de se esse crescimento populacional for para melhoria tecnológica. Se for para aprendizado, se for incorporado a aprendizado, ou se pegar só no solo mesmo, não vai ter decrescimento da economia. Agora, veja só, quando você pega o modelo de Homer, você pega o trabalho, a relação entre trabalho e o trabalho escolarizado e o número de anos de estudo que ele tem, que é a questão de aprendizado. Aí você tem um efeito de crescimento econômico quando você parte do aprendizado. O crescimento populacional por si só, ele só vai ocasionar crescimento se esse crescimento ele for acompanhado por um aumento de pessoas, de qualificação de mão de obra ou de número de trabalhadores efetivos no processo de produção, certo? Certo. Professor, tem uma outra dúvida. É que eu não estou lendo o Blanchard, estou estudando pelo Jones. A gente Aí já você está pegando em que sentido você pegou o Homer? Aqui eu estou com o Jones aqui. Então, aqui no Blanchard, esse capítulo 15. Vamos continuar no Jones, aí que você falou uma coisa legal. Qual página que você quis citar? Eu acho que tá... Eu não lembro qual é o capítulo 3 ou 4? Eu acho que é o 4. É o 3. O 3. O 3 fala... ainda não tem o modelo de Homer, tá? O modelo 3 então é o 4, ainda vai falar da questão do aprendizado, do capital humano. É só isso que ele coloca. Do capital humano com escolaridade. Todas as previsões do capítulo 3 vão estar de acordo com o solo. Então, o progresso tecnológico, a taxa de crescimento populacional não vai beneficiar o crescimento. Se você pega aqui na página 47, que eu tenho a taxa de crescimento do produto aqui no estado acionário, tem aqui o investimento, tem a participações, né, o alfa e o menos alfa, e embaixo tem o crescimento populacional. Quanto maior a taxa de crescimento populacional, menor seria o produto no estado acionário. A relação produto-tecnologia no estado acionário, certo? Então, o crescimento populacional não vai beneficiar o crescimento econômico. Não vai aumentar o produto, a relação produto-tecnologia. Tá? É que eu não estou com o livro aqui, eu tô no celular. Aí eu não sei qual capítulo, mas tem uma parte... que o Homer é lá para a teoria do crescimento endógeno. Se eu pegar o Homer então, aí, essa aí mesmo. coisa. Eu acho que é o capítulo 5 ou 4, alguma coisa assim. Aí fala do modelo do Homer também Isso. E o schumpeteriano também, fala do modelo schumpeteriano também. Isso. Aí já é outra coisa, que ele vai dividir. Aí vocês estão indo bem a mais. Ele vai pegar no 5, ele vai dividir a economia entre setores, setor intermediário, setor final, certo? E vai dividir, e vai comparar. Né? A primeira coisa, ele vai falar da questão do progresso técnico, da taxa de crescimento populacional. Aí ele vai começar a colocar as coisas endógenas do progresso, do progresso técnico, que é algo que a gente não está discutindo ainda aqui, certo? Que é algo que a gente pode discutir depois, vamos poder discutir depois. Então, aqui no Blanchard, é que eu não estou acompanhando o livro do Blanchard. Até que capítulo começa essa parte do Homer, senhor sabe? Não tem ideia. Do Blanchard, que a gente está estudando o que tem no Homer, o que tem no Blanchard e o que tem no Jones, por enquanto é até o capítulo 3. Certo? E o que a gente viu um pouco foi o seguinte: capítulo 1, 2, o 3, mas sem essa questão do modelo de solo com capital humano, então a gente não viu o 3 não. Economia das ideias um pouco,
e o capítulo 8, quando ele fala de crescimento endógeno, certo? Um pouquinho. O professor Homer está no 11, viu? Porque minha versão aqui é mais antiga, né? Minha versão aqui está até o 9, mas a atualizada vai até o 11. Tem que comprar essa versão nova, hein? Que ele bota economia ambiental, né? Coloca umas coisas diferentes. Eu lembro que quando eu comecei a usar o Jones, aqui tinha um que falou assim, mas você está usando coisa de mestrado. Aí eu falei, não, isso aqui não é de mestrado, isso aqui é o livro de graduação. Aí eu quase que falo para ela, a minha graduação foi muito mais matemática. Meu livro de graduação de 1979, de crescimento, tinha muito mais matemática que esse livro aqui, do Jones. É um livro mais fácil do que quando eu estudei na graduação, esse livro aqui. Aí dava... Eu não respondi isso, mas dava para responder. Né? Esse é um livro de graduação, gente. Mas ele tem a parte matemática, sim. Certo? Professor, eu queria só acrescentar... Pode tirar essa dúvida. Eu posso acrescentar uma outra informação? Pode. Na linha que você mesmo citou. Pode, senhor Orlando. Então, comparando a administração com a economia, eu me lembrei, e até fui atrás, não consegui colar aqui o arquivo. Eu acabei de pegar um arquivo aqui que fala sobre precificação na contabilidade. Olha só. E a contabilidade, a partir de um período aí recente, vai lá, tenta unificar a análise por conta daquilo que eu falei mesmo, de fusões de empresas, sabe? A resposta que eu dei na pergunta que você me fez, quando você tem uma fusão de empresa, como é que você traz a dívida de uma empresa para dentro de uma outra que adquiriu aquela? Então, essas controvérsias, em termos de contabilidade, a partir de uma visão de vamos dizer assim, de teorização mesmo da contabilidade, eles criaram aqueles fundamentos teóricos para tentar estandartizar uma análise que sirva para mim aqui no Brasil, que sirva para você nos Estados Unidos, que sirva para um chinesinho lá em Hong Kong. E ele, analisando uma empresa brasileira, ele consegue entender a mesma coisa que ele está analisando uma empresa de Hong Kong, da China, sei lá onde. Que são as normas do IFRS, que é International, qualquer coisa lá até tem aqui, deixa eu abrir aqui para falar a coisa certa para o pessoal poder... Na verdade, a gente com um mundo tão complexo, né, que qualquer... Exato, é isso que eu queria chamar a atenção. Tá? Na verdade... comportamento, por exemplo, se a empresa é sustentável, isso. Ela não polui, se ela tem certificação. Isso. Aí tem países que só gostam de comprar produtos que são certificados, mesmo que não necessariamente eles sejam tão limpos assim. Exatamente. Né? E aí... É muito discurso e às vezes é pouca prática. Muito discurso e tem pouca prática. O discurso é bonito, mas tem muito país que só tem discurso e tem pouca prática. Certo? Exatamente isso. E vem criticar a gente, mas também ele tem também impacto. Por exemplo, fala muito do impacto ambiental na questão da Amazônia, mas o impacto ambiental dos mares, como você destacou lá, né? Na outra aula. A gente estava falando de economia dos recursos. E hoje a precificação de ações tem muita questão de expectativa, de comportamento das empresas, da questão de fusões, aquisições, joint ventures, né? Que muitas vezes da questão da dívida das empresas, como é que vai ficar o endividamento das empresas, se esse endividamento se ela é solvente ou não. Então, aí o longo prazo fica muito imprevisível. Aí, por isso, joga tudo fora que você estuda. Não sei se eu vou colocar isso. Tá. Você pega o manual de macroeconomia, pega o manual de microeconomia e fala assim, tá bom, isso aqui é muito legal, ajuda, mas para comprar ação, infelizmente, é gráfico. O prazo é gráfico. Então, mas eu chamo a atenção numa palavra que você colocou aí, ó, nessa tua fala. Complexidade. Exato. Tá? Quem tá ganhando esse aqui é o mote do negócio. Seja para...
no mercado de ações é que está mexendo com o gráfico, fazendo trava de alta e de baixa. Não necessariamente precisa saber de economia, mas assim, quando ele sabe do futuro, do valor do negócio, ele tem expectativa da empresa, é informação que ele adquire mais. Então, ele pode o quê? Se arriscar menos. Mas se ele conseguir ser um bom usuário de gráficos, por mais que a empresa seja tão volátil ou ela é incerta, ele consegue ganhar muito bem no curto prazo ao vender. Claro que ele sempre bota uma trava, para não perder tanto dinheiro no dia. É assim que funciona. Exatamente. Bota uma trava de baixo para não perder dinheiro. Certo? Compra, bota uma trava, esperando que vai subir, bota uma trava para não perder e espera o preço do ativo. Se perder 5%, já bota uma opção, já vende. Certo? Aí para não perder tanto. Tá? Eu me lembro, essa história de perder ou ganhar. Tem que acompanhar o dia todo. Ver o dia todo, já a abertura, já no futuro, já antes de abrir, já ver quais são as notícias e ver qual vai ser a expectativa para que rumo vai o mercado. Pode vir o mercado, porque no meio do dia pode mudar toda a conversa e, de repente, o ativo subir. Entendeu? De uma hora para outra. Uma hora tem uma conversa, outra hora outra, e sobe e desce. Por isso que tem essa volatilidade. Ele subir, descer, entendeu? Ao longo do próprio dia. Fala, Orlando. Desculpa. Não, então, eu ia lembrar um vídeo que eu vi essa semana passada, falando sobre a aposta da Sadia contra o real, apostando na desvalorização do real. E o que aconteceu, na desvalorização não, na valorização. E por conta disso a Sadia quebrou. Então, por exemplo, o dólar estava 1,50, isso aconteceu lá atrás, tá, gente? Os 11 que estão nos acompanhando aí. 11 não, acho que é 9. A Sadia, o Furlan, que era ministro da Indústria e Comércio no governo do Lula, ele era um dos sócios da Sadia. E a Sadia, ela tentou apostar a favor ou contra o real, na verdade. Peraí. Desculpe, mas o meu cachorrinho resolveu latir. Melhor trancar a porta. E aí, o que acontece? O dólar estava cotado no Brasil a 1,50. E a expectativa da Sadia é que ele ia cair para 1,40. Então, ela apostou tudo sobre isso. Veja bem, 10 centavos. Sabe o que aconteceu? O dólar foi a 2,40. E ela simplesmente quebrou. E a razão dela ter virado BR Foods, que é hoje a junção dela, ela era uma empresa maior que a Perdigão, na época. E a razão dela ter transformado em BR Foods é que ela tem que vender os ativos para Perdigão. Você vê como é que é. Uma empresa que era líder, né? É uma empresa líder, seguida pelas outras, numa aposta econômica, financeira, ou financeira econômica, para tentar traçar o que eles pensaram, acabou quebrando e teve que se fazer a fusão com a segunda, com a seguidora. Então, você vê como é que essa questão da macroeconomia passa por microeconomia, mercado. Então, como é que a gente consegue entender esse engendramento econômico, né? Isso que eu acho que é o legal da gente poder pegar esses cases para tentar entender a teoria, a formação de bolha, precificação de ações, mercado de câmbio, sabe, share de mercado das empresas líderes, e etc., e conseguir tentar pensar esse vamos dizer assim, essa complexidade, que aí, por isso que eu falei a palavra que você chamou a atenção aí, e que eu acho que é a mais importante, é a complexidade mesmo do mercado, complexidade da economia. Vamos dizer assim, tanto a administração, quanto a contabilidade e quanto a economia, elas estão exatamente no meio dessa análise que tem que ser complexa mesmo. E aí a gente tenta, vamos dizer assim, acho que é uma característica do ser humano, né, de tentar simplificar, mas realmente é complexo, não tem jeito, não tem saída para essa complexidade. Eu acho que é muito difícil da gente criar um modelo que consiga medir isso, entendeu?
Na verdade, o meu professor de econometria, o Paulo Piquete, um dos meus professores, né, ele falava o seguinte: a econometria não serve para resolver todos os problemas no mundo, é uma coisa mais humilde. Ela serve para atenuar a nossa ignorância em relação à realidade, certo? Diminuir a nossa ignorância. A gente vai ter um modelo, a gente sabe que no modelo é impossível pegar todas as hipóteses, todos os dados, que seriam suficientes para prever o comportamento de determinado ativo, de determinada pessoa ou de determinado setor. Mas você vai ver para ter uma noção do que você pode esperar no futuro. No hoje, quer dizer, hoje. Certo? Agora, o grande desafio da econometria é que ela usa muito das hipóteses expectativas e tentativas, os dados do passado, que não necessariamente mostram o previmento futuro. Aí que a escola de expectativa racional vai e faz a sua crítica, que é o que você está fazendo. O futuro, às vezes, é tão complexo que o passado não tem nada a ver. Às vezes é melhor pegar o que está acontecendo hoje. Está vendo como é que o seu argumento serve para os novos clássicos, os novos keynesianos? Não, com certeza, é isso que eu vejo. É uma crítica ortodoxa, tá vendo? Vocês sabem. Não, então, mas veja bem, porque é exatamente isso, né? A única coisa que eu fico percebendo é que, por exemplo... Não, eu vi, lógico que é. O que me chama a atenção, na verdade, é como é que a atuação, por exemplo, de uma política de monetária, fiscal, como é que ela impacta, como é que você toma decisão, e aí que eu acho que vamos dizer assim, talvez seja o grande mote para você ser um bom economista, um bom administrador, um bom contabilista, como é que você faz uma mudança tomando decisão e vamos dizer assim, ter uma resposta positiva, que aquela decisão que você fez, ela teve um impacto positivo e não negativo. Sim. Então, acho que como é que eu posso dizer isso? Essa busca do equilíbrio ou do acerto é um negócio tão difícil, né, que às vezes a gente, a gente critica muito, às vezes, e aí é por outras razões, mas vamos dizer assim, eu não me lembro de tentar colocar... O equilíbrio é só uma simplificação, Orlando, para a gente sair... Também, continua sendo simplificação, é isso que eu quero dizer. É uma ajuda para a gente obter uma análise. Não necessariamente tudo está em equilíbrio, mas assim, é só para a gente tentar partir de um ponto e ir para o outro e ver a dinâmica desses pontos. E ver a dinâmica. Agora, a ação que a gente tem que tomar nesse meio tempo, não é? Isso. As ações que têm que ser tomadas, trazendo outras políticas para poder incrementar aquilo que a gente pensou lá atrás, ou, de repente, deixar para trás uma política que a gente tomou lá atrás e criar outras novas, é exatamente esse interesse ou intuito de tentar acertar ou corrigir, né, ou acertar melhor uma política que você tomou decisão. Isso. Porque você está no poder de tomar decisão. Acho que é isso que eu... Isso aí que você está falando, a gente vai discutir tudo sobre o capítulo de política monetária. A gente vai pegar toda a história, ver como é que de onde que parte e até onde é que vai. Eu não quero antecipar muito, não, mas tem muita coisa. Se você quiser estudar lá na frente, você vai ver que primeiro vai ter regra de crescimento monetário, segundo a regra de taxa de juros, né, que é a regra de Taylor, e terceiro, as metas de inflação. Essa é a história monetária. E agora tem essa teoria monetária moderna aí, né, que é outra parte, outra vertente, que está querendo, totalmente diferente, né? Tentando ver o preço afetando o crescimento monetário e outra coisa. Aí vai ser a questão se o Banco Central realmente determina a política monetária, ou é o mercado que determina. Uma questão que está fora, né, professor? Ou é o Banco Central que sinaliza, ou o mercado, ou o Banco Central só segue o que o mercado está mandando, aí é outra coisa mais avançada. Certo? Então, mas nessa questão a gente não discute muito, por exemplo, veja bem, aqui há pouco nós vimos Capital Humano,
Quando a gente pensa em política monetária ou política fiscal, quando você tem uma taxa de desemprego, uma taxa de ociosidade na economia, nas empresas, grande. Então, por exemplo, eu não sei se o pessoal consegue fazer esse tipo de análise ainda, mas como eu tenho alguma experiência, eu consigo fazer. Então, eu olho, por exemplo, a taxa de capacidade ociosa da economia e vejo eu diria, olha só que, não sei se é um neologismo, mas a capacidade ociosa do capital humano, olha só. O desemprego é uma capacidade ociosa do capital humano, não é isso? E aí são recursos, tanto da empresa, quanto do trabalho, da questão do trabalho, e que você não está usando totalmente. Então, para pegar uma taxa de desemprego de 20%, de 15% da capacidade de capital humano, né, na economia, ou uma capacidade ociosa na indústria, ou no comércio, ou não sei o que, a expectativa de futura de comércio, que o BCE, o Banco Central faz também esse tipo de acompanhamento, expectativa de comércio, sabe? A gente vai criando vários mecanismos para tentar analisar essa complexidade, né? E aí, quando a gente olha essas taxas que a gente tem de perda de capital humano, perda de capital ocioso da economia, e a gente percebe que a gente tem margem que a gente já criou, porque é uma população que está desempregada, ou é uma indústria que já se implantou e ela não está sendo totalmente utilizada. E são recursos, a gente sabe que são recursos escassos isso. Você precisa de dinheiro para investir, você precisa de educação para poder formar mão de obra, você precisa de ter isso disponível, tanto uma quanto a outra. E essa complexidade é muito difícil quando você tem uma rigidez da política e não percebe que talvez isso explique a nova teoria monetária moderna, a TTM lá, MMT, lembrei, MMT. Explique ela para tentar buscar exatamente na emissão monetária, para tentar trazer a política monetária para uma nova realidade, a partir do que se fazia lá no passado, na teoria quantitativa da moeda, não é isso? Acho que tem muito a ver. Entendeu? Tem que dar uma olhada, porque isso aqui daqui a pouco vai estar na ordem do dia mesmo, não tenha dúvida. Porque tanto os Estados Unidos estão usando a teoria, os economistas estão loucos com esse troço lá nos Estados Unidos, porque o Fed está usando a teoria monetária moderna para poder, vamos dizer assim, fazer uso da política monetária para tentar mudar como é que fala? A conjuntura de baixo crescimento. Na verdade, o FED trabalha muito com credibilidade, né? Não precisa muito de muita coisa para mudar muita coisa. Mas, e com independência do Banco Central. Então, mas a expectativa dos... pressuposto que o